Graça e paz a todos. Bem, vamos dar sequência, gravar mais um vídeo falando um pouco mais sobre a linhagem da casa de Davi. Então, a sequência de reis que vão compor toda a dinastia real do reino de Judá. Como a gente já deu uma introduzida no último vídeo, falamos sobre o rei Roboão, primeiro rei de Judá, tudo aquilo que ocorreu, todas as suas nuances de acordo com a Bíblia. Falamos também sobre a divisão, Reino Norte e Reino Sul. Inclusive tem até na minha página pessoal, no blog, na minha página do Instagram, o blog Kenosis, que inclusive convido você a seguir lá. Estamos fazendo essa trilogia, já está praticamente completa, No dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de julho, já gravamos, já tem lá 19 posts, então só está faltando só mais um, acho que hoje ou segunda, hoje é sábado, hoje ou no máximo da segunda-feira, estou finalizando aí essa série. Foi bem bacana fazer tudo isso aí, escrever, estudar sobre isso. Tem sido um assunto que tem me edificado bastante, Tem me chamado muita atenção, Várias coisas que ali estão, como elas repercutem hoje, no Novo Testamento. Então, muita coisa, muita dúvida que eu tinha sobre determinados assuntos foram suscitados, sarados. Sarados não é a melhor palavra, Mas digamos que foram respondidas essas dúvidas, Enfim, vamos falar hoje sobre o rei Abias. Abias, ele é o segundo rei do reino de Judá, Ele assume após a morte do seu pai, Roboão. Então, Abias é o sucessor de Roboão. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 1, que vai tratar sobre o reinado de Abias, eu uso como base o livro de 2 Crônicas, porque é o mais detalhado, mas também tem outras passagens paralelas em 1 Reis, e alguns profetas como Jeremias e Isaías também relatam, mas de forma mais histórica, que é o intuito desta minissérie. Vamos falar então, ter como base o livro de 2 Crônicas, nesse caso capítulo 13, que diz assim: no 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, ou seja, Jeroboão estava reinando em Israel, Abias começa a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel, de Gibeá. Então aqui está apresentando o rei sobre a questão do seu tempo de reinado e também quem eram seus pais, sua mãe. Enfim, já está ali localizando o rei de acordo com a sua linhagem genealógica. E aqui na sequência diz: houve guerra, ainda no versículo 2, houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, teve uma guerra entre o reino de Judá e o reino de Israel. A gente vai ver que em determinados momentos houve esses atritos internos entre os dois reinados vizinhos, Muito embora os dois anteriormente
eram duas, faziam parte da mesma nação. Mas mesmo assim isso não impediu de que houvessem atritos e, nesse caso, uma guerra, né? Uma guerra declarada. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400 mil de seus melhores soldados, e Jeroboão reuniu 800 mil dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim. Gritou para Jeroboão e todo Israel: Ouçam-me! Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme e vocês têm bezerro de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem outras nações. Qualquer um que se apresente como um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem para o Senhor como sacerdotes e somente os levitas os ajudam no seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem um candelabro de ouro. Então, o Abias, ele está aqui falando, está levando para si toda a questão de que Judá, no caso, mais especificamente sua capital Jerusalém, era a cidade do Senhor. Então, tudo aquilo que o reino de Israel, no caso Samaria, falava ser seu, tudo aquilo que o reino de Israel alegava para si, nada daquilo tinha um fundamento bom, um fundamento limpo, porque, como o próprio Abias falou, o reino de Israel ele surgiu de uma rebelião, né? Como ele fala mais aqui, o pai de Jeroboão, ele era um servo de era servo de Salomão. Então, e vemos que e agora Abias era filho, não é isso? No caso, Abias era filho do filho de Salomão, então ele era neto de Salomão. Ou seja, um movimento de insurreição e, no entanto, vale salientar que esse movimento de saída que foi feito pelo reino de Israel não foi uma coisa de uma hora para outra, né? A gente tem que lembrar que que Deus havia falado isso a Salomão, que por causa do seu pecado, e nós abordamos isso no vídeo anterior, o reino seria dividido. E como cumprimento dessa profecia, disso que o Senhor havia determinado, houve toda essa organização que sim, teve o aval do Senhor, porque com o passar da série essa ideia vai ficar bem mais evidente, mas o Senhor também se utiliza da maldade, o Senhor se utiliza da perversidade dos homens também para exercer o seu propósito, para exercer o seu juízo. Então muitas vezes a gente vai ver que, apesar de ser o povo de Deus,
o Senhor vai usar da perversidade, por exemplo, dos babilônios, para invadir e sitiar, por exemplo, Jerusalém, que era a cidade do seu templo. Então, de fato, o Senhor ele se utiliza muitas vezes da maldade para derramar o juízo. No entanto, aquele que age com maldade, na sequência, também sofre com o juízo de Deus. Porque não é porque ele utiliza a maldade por um momento que ela vai ficar para sempre impune. Não. A gente percebe que o Senhor, de fato, ele possui uma balança extremamente justa. E nenhum tipo de desbalanceamento passa batido pelo Senhor. Então ele põe os devidos pesos nas coisas de forma equivalente. Tá certo? Bem, então nesse enfrentamento a gente vê que Abias ele basicamente está dizendo que o reino de Jeroboão, né, que era a figura real, era na verdade apenas um impostor, né? E que tudo aquilo que ele tinha, na verdade, não não provinha dele, mas sim de fato dessa desunião e desse espólio, né? Ah, aqui a partir do verso 10, quando a gente parou aqui no verso. A gente parou no verso. Não, não foi no verso 10, não. Foi no verso. Vamos dar sequência a partir do verso 13, que diz: Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte do seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Então, enquanto hoje o rei Abias estava ali alertando o exército inimigo, o rei Jeroboão, ele havia mandado uma parte do exército dar uma volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada, né? Então a gente vê aqui uma tática militar que foi usada contra o rei, contra Abias. E vamos ver onde é que isso vai dar. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram: Ao som deste brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo o Israel diante de Abias e do exército de Judá. Então, nesse momento aqui, a gente observa a primeira intervenção divina nessa série em um conflito de fato. Então, vamos ver na sequência que esse tipo de fato ele é um pouco comum, né? Deus ele interfere em algumas guerras justamente com esse ponto de trazer a sua ira sobre uma nação, um povo que não tem andado de acordo com a sua vontade. E a intervenção divina mais marcante para mim, isso aqui eu tô falando pessoal, mas justamente lá com Ezequias, né, que o rei, não sei se eu devo nem falar isso, mas eu vou dar esse breve spoiler, né, que o rei Ezequias estava reinando, fazendo tudo aquilo que devia ser feito, então foi um rei muito razoável. E o rei Senaqueribe, o rei assírio, ele então desafia não só Ezequias, mas ao próprio Deus, né? E a Bíblia é clara ao dizer que o anjo do Senhor foi lá no acampamento sírio pela noite e matou 185 mil soldados assírios. Então, para mim, essa é a maior intervenção que Deus faz em um conflito humano. E esse aqui, de fato, é o primeiro. Então, lá na frente, a gente vai se deparar com outros momentos semelhantes a esses.
No verso 16 vai dizer que os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhe infligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Então foi uma derrota acachapante para o reino de Israel. E veremos na parte mais relacionada a esse reino que Israel foi uma nação que se corrompeu muito rápido. Então a influência estrangeira ali acabou que bagunçou toda a cultura do reino e de fato Deus pesou sua mão fortemente. A gente percebe que Israel se corrompeu tão rápido, né? Essa velocidade foi tão grande que, por exemplo, ela sofreu com o exílio, né, com a prisão, né, com toda essa questão estrangeira, com a Síria, mais ou menos 120 anos antes do que Judá. Então, de fato, Deus ainda teve uma misericórdia em relação a Judá, porque também tiveram reis que agradaram muito a Deus, né? Rei Josias, Ezequias, que foram reis que de fato buscaram a Deus de todo o seu coração. Então, creio eu que Deus deu essa segunda chance para o povo se arrepender mais à frente, mas ele mesmo assim permitiu a invasão babilônica. Mas Israel foi totalmente diferente. Foi um povo muito que se corrompeu muito fácil e teve que provar desse gosto amargo. Infelizmente, foi necessário tudo isso para uma glória futura, né? Mas mesmo diante de tudo isso, o Senhor restaurou, né? Lá na frente, eu falo em questão de reino, mas a gente vê a restauração que a Bíblia se refere a Israel e tanto a Judá, como a restauração da tenda caída de Davi, justamente sobre a pregação do Evangelho aos gentios, que a gente vê no Novo Testamento. Então, toda essa questão, ela vai desembocar no chegar no alcance daqueles que antes não faziam parte da aliança. Porque quando a gente observa o Novo Testamento, a gente percebe que antes do Evangelho chegar de fato aos gentios, era algo exclusivo da aliança. Então, por isso que Jesus fala, né, que o seu ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né, ele é bem claro ao delimitar sobre onde devia começar. Fala que veio o resgate das ovelhas perdidas de Israel. E só depois que esse evangelho estivesse plenamente, né, esse conhecimento viesse a aquele povo que seria alcançado os gentios, né? E a gente vê como que mesmo o povo de Judá sendo um povo que foi muito agraciado, afinal a eles foi dado a lei, os mandamentos e toda a instrução, foi de fato o povo mais complicado para entender, para se arrepender e para observar que Jesus era o Filho de Deus. E na verdade até hoje ainda não acreditam, porque os judeus ainda acham que o Messias está por vir. Bem, acho que observando a palavra, observando bem a Bíblia, a gente vê que essa crença ela não é tão verdadeira. A gente vê que de fato o Filho de Deus ele já veio e foi negado por eles.
Então o Senhor ele aguarda esse arrependimento, porque caso contrário, o destino não será outro, mas a condenação eterna. Voltando aqui para o objeto desse vídeo, né, e já partindo aqui para a parte final, no verso 17, no verso 18, diz: nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias e seus exércitos perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron, e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Judá, de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Então, Deus sim pesou a mão sobre Jeroboão. Deus pesou a mão fortemente sobre ele e não conseguiu reinar plenamente enquanto Abias esteve vivo. Então a gente observa bem como que Deus ele age perante aqueles que insistem em agir contra a sua vontade. Então, gente, por fim, esse foi a maior obra, a maior informação que nós vamos ter sobre o reinado de Abias. Ele vai ser sucedido pelo seu filho Asa. Asa também é um rei extremamente bom, um rei que contribuiu muito com o reino de Judá. Inclusive é dele uma das maiores reformas religiosas feitas naquela época. Reforma a qual não foi feita por Abias. Então, Asa estrutura a questão da adoração no templo, o que faz com que Deus ele olhe com bons olhos não só para o rei, mas para todos os seus súditos e para aquela gente por aquele momento. Veremos depois que ocorrem algumas reviravoltas e as coisas elas desandam um pouco. Mas todo esse contexto, esse background, né, esse pano de fundo, é justamente uma pavimentação para a vinda do Messias, porque é nesta linhagem que logo mais, a linhagem real de Davi, que logo mais aparece um tal de Jesus, né? Que de fato ele veio para cumprir e salvar o ímpio, salvar aquele que se arrepende. Então, todo esse estudo, ele de fato ele vai apontar para essa direção. Afinal, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, para finalizar, que esse estudo ele possa, em nome de Jesus, trazer os corações, né, os corações para a palavra, que nós possamos sim olhar para o Antigo Testamento e observar que a obra da cruz ela não começa em Mateus, ela não inicia no início do Evangelho, não, ela já inicia muito tempo antes. A gente está tratando aqui de, não sei nem estimar, acho que uns 7 séculos mais ou menos. É uma informação que eu acho, não sei. Mas são alguns séculos antes. E tudo isso vai nos direcionar para a história da salvação, a história da redenção. Que ela tem um ponto muito importante na cruz, mas o seu fim, ou não porque é uma caminhada eterna, mas o seu grande ponto é justamente na volta de Jesus, né?
não é apenas um caminho que nos leva, que nos salva do perigo, mas ele também nos leva a um caminho, a um lugar seguro, que é ao lado do nosso Pai, o Senhor Deus e o Senhor Jesus, ao lado em comunhão, né, com o Pai, porque é isso que os filhos devem buscar, né, a comunhão com o Pai. Amém, meus queridos? Então é isso. Esse foi o reinado de Abias. E vamos para o próximo, que é justamente o rei Asa, né? Então muita coisa, muita água vai rolar, mas creio que em nome de Jesus conseguiremos terminar essa série em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a cada um. Então curta, comenta, compartilha. Deus abençoe a tua vida. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.